E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com Carlos Nobre, pesquisador sênior do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e co-presidente do painel científico para a Amazônia, sobre a COP29 e os desafios ambientais. Carlos Nobre, boa noite, obrigada pela sua participação. Boa noite, muito prazer pelo convite para a nossa conversa. Bom, nós tivemos o início da COP29 já há alguns dias, discussão, as grandes lideranças já falaram e, na verdade, se vê uma resistência muito grande, algumas propostas até defendidas pelo Brasil, como um aumento da contribuição dos países mais desenvolvidos para o combate às condições climáticas nos países mais pobres, as iniciativas no sentido da transição energética, de medidas que possam reduzir o aquecimento global. Você ainda vê perspectiva de a COP29 produzir resultados mais efetivos? Lógico, nós temos ainda mais de uma semana até o fim. Eu vou estar lá na semana que vem. A expectativa é que se consigam, os países todos consigam negociar, né? Nós estamos vivendo uma emergência climática que os estudos indicam que para a gente rapidamente ir para transição energética, historicamente, mais de 80% da emissão de gases de efeito estufa vem da queima dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural. Nós precisamos de 1 a 2 trilhões de dólares por ano, principalmente para a transição dos países mais vulneráveis, países mais pobres. E nós estamos muito longe de fazer essa transição. Então, os países mais vulneráveis e pobres, eles estão certos de tentar convencer os países mais ricos a colocar esses recursos absolutamente necessários para evitar a emergência climática que nós já estamos vivendo. Agora, a COP29 ocorre num momento em que o mundo começa a perceber o avanço desses efeitos climáticos, as consequências do aquecimento global. Inclusive, já chegamos àquele 1,5 grau que se tentava evitar com o Acordo de Paris, né, que foi muito tempo atrás e até agora não se produziu o resultado esperado. Não se produziu. Lá atrás, em 2015, na COP21 em Paris, se fez o Acordo de Paris, que era não deixar a temperatura passar de 2 graus, idealmente ficar em 1,5 grau. Aí, na COP26, em Glasgow, na Escócia, em 2021, a ciência tinha mostrado que mesmo 2 graus é um enorme risco para o planeta. Por exemplo, só para dar um número, 2 graus, quando os oceanos aquecerem 2 graus ou mais, vai levar à extinção de praticamente todas as espécies dos recifes de corais. Então, só para dar um exemplo, uma série de outros riscos. Então, os países todos, 196 países, concordaram lá em 2021 que não vamos deixar de passar de 1,5 grau. Então, eles concordaram, a ciência mostrava para não passar de 1,5 grau, nós tínhamos que rapidamente reduzir as emissões, quase 50%, até 2030 e depois zerar as emissões até 2050. Só que imagina se nós já atingirmos 1,5 grau agora. Nós estamos há 16 meses com a temperatura 1,5 grau mais quente que lá atrás, 1850 e 1900. E se continuar 1,5 grau, essa meta do Acordo de Paris, da COP26, ela vai levar a temperatura até 2050 em 2,5 graus. Isso é um ecocídio, né? Um suicídio ecológico, climático, planetário. Então, a COP29 devia ser muito mais ambiciosa, devia estar muito mais buscando metas muito mais rápidas de reduzir as emissões. Aparentemente, nesses primeiros dias, esse assunto não apareceu. Na verdade, até a proposta apresentada pelo Brasil foi considerada modesta demais. O vice-presidente Alckmin liderou a apresentação da proposta, falou aí de uma redução das emissões de gases no mínimo de 59% a 67% até 2035. Essa banda foi muito mal recebida, por mais que se fale nessa redução também da utilização de combustíveis fósseis, de gás, de carvão, e tem uma incoerência aqui do Brasil, que a gente tem avançado muito na produção de petróleo, que é um combustível fóssil, Inclusive se pretende explorar novas áreas, ao mesmo tempo em que o Brasil demonstra preocupação com a emissão de gases de efeito estufa. Como é que o senhor vê a situação do Brasil?
Olha, a redução rápida da queima de combustíveis fósseis é essencial em todo o mundo. Por exemplo, se nós, todo ano, o setor de petróleo, carvão e gás natural está gastando trilhões de dólares em novas explorações. Isso é completamente sem sentido em todo o mundo. E então, se a gente, por exemplo, a ciência mostra, se a gente continuasse e explorasse, usasse todo o gás natural, todo o petróleo e todas as minas de carvão que já estão em exploração, nós chegaríamos em 2050 ainda emitindo 40% da emissão dos gases de efeito estufa que hoje os combustíveis fósseis emitem. Isso é mais de 12 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. Isso faria o planeta entrar num suicídio planetário. Isso com nenhuma nova exploração, mas não para os países, a maioria dos países, os países produtores de petróleo, carvão, gás natural, eles continuam aumentando a exploração. Então, é muito importante realmente zerar, inclusive o Brasil. O Brasil não devia também aumentar nenhuma exploração de petróleo, ao contrário, nós temos que acelerar a transição para energias renováveis, energia solar, energia eólica, o hidrogênio verde, biocombustíveis, acelerar muito e zerar rapidamente a queima de combustíveis fósseis. O Brasil tem recursos para a transição energética, só que tem a questão do retorno financeiro da exploração de petróleo. E o Brasil tem contribuído, inclusive, para aumentar os índices de produção e de estoques no mundo todo em relação a essa produção de petróleo. Então, o retorno financeiro acaba pesando, dividindo opiniões, inclusive dentro do próprio governo, não é? Olha, economicamente falando, energias renováveis como solar e eólica, não só elas emitem quase nada de gás de efeito estufa, mas elas são 1/3, a eletricidade do painel solar de energia eólica é 1/3 das emissões de termoelétricas a gás natural. Então, para salvar o planeta, isso é essencial. E mais do que isso, por exemplo, o número de empregos que essa energia, por exemplo, solar, gera é 4 vezes os empregos para gerar o mesmo tipo de energia, é 4 vezes a geração, o número de empregos que a energia elétrica das termoelétricas, a carvão, gás natural e petróleo. Então, economicamente é muito melhor, melhora muito a economia do país, o custo da eletricidade cai muito, isso é muito melhor para a economia do país e também reduz muito, tem mais empregos, então, socialmente é muito melhor, economicamente é muito melhor e também os combustíveis fósseis queimando nos veículos, os caminhões, os ônibus, a diesel, as termoelétricas, a carvão, petróleo, elas geram micropartículas de óxido de enxofre. Essa é a maior fonte de poluição urbana do mundo. Ciência não deixa dúvida. Hoje, a poluição urbana está levando a 6 a 7 milhões de mortes por ano em todo o mundo. No Brasil também, estudos mostram que a expectativa de vida dos paulistanos é 2 a 4 anos menos do que pessoas que não vivem em cidades poluídas, dezenas de milhares de mortes diretamente associadas com a poluição urbana, que vem principalmente em São Paulo, Sim. da queima do combustível fóssil dos ônibus e dos caminhões. Então, quer dizer, não há a menor dúvida, nós temos que zerar rapidamente o uso de combustíveis fósseis, tanto para reduzir o risco da emergência climática, mas também para melhorar muito a qualidade do ar em todas as cidades do mundo. Nós estamos falando desses problemas todos do Brasil, agora a COP29 foi muito esvaziado em termos de lideranças globais dos grandes países, talvez até por coincidir com o período aí também de mobilização em torno do G20, mas a eleição de Trump também jogou água fria nessas expectativas de ações globais mais intensas, não é? Sem dúvida, porque a primeira semana da COP29, ela não coincide com a semana que vão estar a maior parte dos presidentes do G20, né? Semana que vem, no Rio de Janeiro. Então, não me parece que é o G20 que atrapalhou. É muito, realmente, a reeleição do Trump nos Estados Unidos deu um sinal vermelho para o mundo e o presidente Biden não foi na COP, mas vários também, o presidente Lula, talvez por razões médicas, também não vai. O presidente da França, o presidente
da Alemanha, o presidente da China. Então, o número de presidentes que foram um número muito pequeno em função da emergência climática que nós vivemos, né? Então, a COP29 não está sinalizando que ela vai jogar o mundo em trajetórias muito mais rápidas e sustentáveis. Prefeito, eu agradeço muito a participação de Carlos Nobre, que é pesquisador sênior do IEA-USP e co-presidente do painel científico para a Amazônia. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Com vocês.